Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos. Oi, Rodrigo. Olá, hoje a gente vai mostrar pra vocês, amiguinhos, que a gente se sacrifica por vocês. Que a gente tá aqui pra tomar algumas balas pelos nossos ouvintes, que a gente tá aqui pra sofrer no lugar dos nossos queridos amigos ouvintes. Nós somos praticamente um colete à prova de balas. A gente pula na frente, que aí as balas nos atingem e os nossos ouvintes passam ilesos a certas coisas, a certos atentados cinematográficos. Acho que é uma boa definição, porque quando eu e Rodrigo assistimos a esse filme, surgiu em nossa mente a ideia de um novo quadro para este programa. O quadro Ruim com Força, que vai ter a sua estreia agora com essa pérola. Estou falando de Winnie the Pooh, Blood and Honey, mais conhecido como o filme de terror do Ursinho Puff. Essa desgraça cinematográfica, produzida, dirigida e acho que escrita também pelo Rhys Frank Waterfield. Esse desinfeliz Que teve a audácia de fazer isso. Mas antes da gente decifrar, né, e nos integrar, e nos aprofundar nessa pérola cinematográfica, lembrando vocês que a gente tem um Apoia-se. E o endereço é apoia.se/Abominável Podcast. Você participe, junte-se a nós, porque você nos ajudando, a gente consegue ter o quê? Ânimo para assistir porcaria, vir aqui contar para vocês e evitar que vocês caiam em ciladas. Vocês acham que terapia é barato? Terapia sai caro. Sai! Meu Deus do céu, isso aqui é um perigo. Apoia.se/Abominável Podcast. A partir de R$9 você participa. Um monte de recompensa bacana. E você não vai precisar ver filme ruim. Então participe você também. Bom, quais são as regras do quadro Ruim com Força? Primeiro, o filme tem que ser ruim. Não é guilt pleasure. Existe uma diferença, por exemplo, na Hora da Discórdia. Hora da Discórdia, outro quadro que a gente tem aqui, a gente defende filmes que só a gente, né... Cada um ali com seu gosto pessoal. Eu, às vezes, gosto, o Rodrigo não. Ou eu não gosto e o Rodrigo gosta. Mas são níveis diferentes, tá? O ruim com força é quando não tem... Nada se salva. Quando não tem o que fazer. Quando não há a menor possibilidade dele entrar numa hora da discórdia. É unânime. Aí ele entra no ruim com força. Essa é a primeira regra. Segunda regra, no ruim com força, a gente vai contar o filme inteiro. Porque não tem como, a gente está aqui para falar de um único filme e a gente vai detalhar essa belezinha para vocês. Então, quem não quiser saber o final do filme do Ursinho Puff, a gente avisa, você para de escutar. Se fosse um outro filme, eu ia falar, quando a gente for chegar no final, a gente avisa, você para, vai assistir e volta. Mas não vou fazer isso com vocês. Quando chegar no final, eu falo, gente, para e só. Fica por sua conta e risco. Rhys Frank Waterfield. Já vou abrir aqui para vocês que ele está produzindo um filme de terror com o Peter Pan, tá? Já para vocês terem ideia. Ele tá com essa ideia de pegar esses contos infantis, que são já de domínio público, e fazer ali uma versão de terror. Por que não vai dar certo? Porque o primeiro já não deu, tá? E o que tem de ruim em Winnie the Pooh? Tudo. Se fosse só o roteiro, tudo bem, mas ele é mal filmado. Isso, pra mim, não tem como defender, Rodrigo. Isso é imperdoável, porque se você tem um roteiro fraco, você consegue tirar alguma diversão desse roteiro fraco. A gente tem um monte de filme famoso, assim, que é tosco, e a gente sabe que é tosco, mas curte. Esse não, ele é sofrido. Pra você assistir ele até o final, ele é sofrido, porque ele é mal dirigido e mal editado, e não tem graça, não tem nada nele que seja uou, sabe? Ele não tem nenhum momento interessante, é um filme completo. Para não falar que ele não tem nenhum momento interessante, eu gosto da abertura, que é um... Eu ia falar isso agora. Que é um voice-over. A abertura eu gostei. Tem ali uma contextualização, né, do que aconteceu entre as histórias do Ursinho Puff e o filme que você vai assistir agora. Eu vou chamar de Puff porque eu me recuso a chamar de Pooh, tá? Eu sou da época do Ursinho Puff.
E eles contextualizam ali com um narrador, né, um voice-over ali, como se fosse alguém te contando aquela história, e vai mostrando os flashbacks assim, em animação. Uma animação bem simples, mas eficiente, como se fosse mesmo um desenho de criança ali. E aquilo ali é a única coisa boa. Você fala, opa, tem coisa boa vindo aí. Não tem, cara. O que te mostra essa abertura? Que o nosso querido Christopher Robin, um menino, conheceu ali na floresta o ursinho Puff e seus amigos, e durante muitos anos, né, da infância dele, ele ficou ali, fez amizade com os ursinhos, com os bichinhos, tudo, levava comida pra eles e tal. Christopher Robin cresceu, virou um rapazote, foi pra faculdade e não falou mais com os bichinhos. Os bichinhos ficaram lá na floresta, desamparados, sem comida. O inverno chegou, bateu o desespero naqueles animais todos e eles sacrificaram um deles para poder não morrer de fome. Então eles comeram um deles. A parte que me pegou, que foi que sacrificaram o bisonho, que sempre foi o meu personagem preferido. Mas é porque o bisonho, o que acontece? Além de ele ter aquela cara de coitado, ele é meio parrudinho. Ou era o bisonho ou era o Puff. Vai matar quem? O leitão é pequeno. Não no filme, né? Mas no... Na história ele é um filhotinho, ele é o mais novo. Ele é pequenininho, então não ia dar carne pra todo mundo e tal. Então fizeram o quê? Pegaram o coitado do bisonho, mataram o bisonho e comeram o bisonho. Só que eles comendo o próprio amigo, gerou neles um surto doido ali, de uma revolta interna, e eles começaram a matar os seres humanos, como essa, tipo, como se fosse uma vingança mesmo. E aí eles passam os anos todos matando e comendo os seres humanos. Até que Christopher Robin... Chega nesse momento, vem Christopher Robin trazendo a sua esposa, né, futura esposa ali, que ele até, uma hora ele fala namorada, depois ele fala esposa, que ele tá tentando contar pra ela, tentando mostrar pra ela, ele vai apresentar pra ela os amigos de infância. Ou seja, ele passou anos ali, tipo, tô nem aí pra esses caras, nunca falei, né, e vai mostrar pra menina. E aí, gente, eles estão vindo numa floresta, que é a floresta dos 100 acres lá, eu não lembro como é que chama em português nas histórias originais, mas é as 100 Acre Woods. E aí, bicho, tem umas placas pintadas à mão dizendo que ali é a floresta, assim não tem nenhum apuro visual, digamos assim. É uma placa muito tosca. A floresta, né, que seria uma floresta mágica ali onde moram os bichinhos, é uma plantação de eucalipto, dessas que você vê na beira da estrada aí para fazer papel. Cheia de gelo seco. É impressionante a quantidade de gelo seco naquela floresta. E eles estão andando há dias, né? Tem uma hora que ela fala, nossa, mas a gente já tá andando há não sei quanto tempo. Se a gente não chegar agora, a gente vai voltar. E aí ela tá carregando uma bolsa, né? Uma mochilinha, assim, uma bolsa normal. E ele tá com uma mochilinha, assim, sabe? Nem para fazer vamos botar uma coisa de acampamento, para parecer que eles estão andando há muito tempo ali, assim, não, é zero preocupação com o visual, já logo de cara, você já, nossa senhora. Não, uma coisa que me irritou nessa cena também, essa cena aqui do Christopher Robin com a namorada, é que chega uma hora que começa a chover. E aí, eles se molham um pouco. E aí, 3 segundos depois, eles estão secos. E aí, 3 segundos depois, eles estão molhados de novo. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, ou você faz tudo na chuva, ou você não faz. Mas ali parece muito assim, tipo, vamos. Ah, cara, vai chover, não tem problema. E aí depois para de chover e segue o barco, sabe? O cabelo que estava encharcado 3 segundos depois, milagrosamente, não tá mais. Não tinha nenhum vento para justificar ali, nada. Não tá, simplesmente não está. Não, e aí eles chegam na tal do lugar ali onde mora o ursinho Puff, né? Eles andam e aí finalmente chegam ao lugar. E o lugar parece uma oficina abandonada, um cemitério de carro abandonado, assim. E eu não sei se você reparou isso também, que tem uns trailers metálicos, assim. Tive a impressão que no começo eles não estavam lá, mas depois eles estavam. Na verdade, eu bati o olho e eu não achei no início esses trailers lá. Mas depois, numa outra cena, mostra os trailers. Eu não levei isso muito em consideração, porque eu falei assim, vai ver que a área ali é muito grande. E ele fez mais um close, e depois que ele abriu mais para mostrar como é que é a área dos bichos. Ou é isso,
ouvindo de quem vem, ele realmente esqueceu de de colocar o trailer ali antes. E tá tudo carcomido ali na região, tudo enferrujado, mato crescendo, tudo não sei o quê. Mas esses trailers que estão preparados tipo, num círculo ali, como se fosse aqueles negócios de carroça do Velho Oeste, né? Que coloca ali pra se proteger. Eles estão novinhos. Enfim, o filme começa assim, gente. Já começa a ficar pistola, né? Que você foi enganado pela abertura. E aí você já começa a entender por que esse filme foi mal avaliado. Muito que bem. Aí eles dão de cara com o ursinho Puff e o porco, o leitão. No comecinho, né, ele conta que ele encontrou essas criaturas que são híbridas de homem, de humano com animais na floresta ali, como se fosse o seriado lá, o Sweet Tooth. Essa parte não me incomodou, né? Não, eu também não liguei não, eles tentarem dar uma explicação. Achei ok, mas é interessante que aí, realmente, eu já tinha comentado, eu gostei da fantasia, né, dos bichos, o visual é legal. Só que depois, galera, nossa, o que será isso? Isto não é humano. Como não, mano? É visivelmente uma pessoa com uma máscara de borracha. Não consegue levar a sério depois. Até porque, ao longo do filme, eles querem mostrar umas expressões do ursinho Puff. O ursinho Puff babando, o ursinho Puff enfiando a mão na boca, chorando. E aí não dá pra levar a sério. Aquela baba escorrendo da máscara de borracha, entendeu? Não tem como. Mas não é a pior coisa, tá? Não é a pior coisa. E aí, a gente começa toda a saga. O ursinho Puff pega a namorada do Christopher Robin. E aí você entende que ele, sei lá, matou o Christopher Robin ou algo aconteceu. Corta a cena pra uma moça. Não, e quando a gente fala corta a cena, é estilo SBT de entrar na propaganda, sabe? Quando só falta cortar no meio da fala. Assim. É tipo isso, esse é o tipo de corte. E aí mostra uma menina que vai passar o fim de semana numa casa, tipo um Airbnb da vida, ela precisa se recuperar de um trauma, tem tudo um background aí pra essa moça. E aí, presta atenção nessa cena, ela está dirigindo um Cinquecento, um Fiat Cinquecento, que cabe 2 pessoas e um gato, tá? Ela estaciona esse Cinquecento num posto de gasolina meio quebrado, assim, meio, sei lá. Aquele clássico clichê do slasher, né? Aí ela vai tentar ver se tem gasolina, e aí não tem na bomba, ela vai lá bater na porta do tiozinho, fulano, cadê a gasolina? Ela sai gritando dentro da oficina, e parece que a oficina tem uns 3 quilômetros, que o cara não ouviu ela gritando. É, uma oficina gigantesca. E o cara, depois de meia hora, sai lá da sabe Deus de onde. O que me incomodou é que no meio do diálogo desses dois, uma amiga dela grita lá fora, fulana, não sei o quê. Aí eu falei assim, peraí, ela chegou sozinha. Ela chegou sozinha num carro minúsculo. Quem que tá gritando lá fora? E ela fala assim pro cara da oficina, ai, minhas amigas estão impacientes. Eu falei, que amiga? Ela entrou sozinha. Ela chegou, não tinha ninguém. O carrinho dela parece aqueles carrinhos de circo, né? Porque quando ela estaciona lá no Airbnb, começa a descer um monte de gente. Pois é, corta pras amigas chegando na casa. E aí ela tá, tipo, com 4 pessoas, 5. Da onde que surgiram essas meninas? Cadê o carro dessas meninas? Oi? Aquelas mulheres mais mal escritas possíveis, né? Escritas por um homem que aparentemente nunca viveu com uma mulher na vida. Tem a moça lá que só quer ficar fazendo stories no Instagram. Um casal de lésbicas, né? Que, pra variar, elas estão com algum problema na relação. E aí tem uma que é a mais certinha, que é a amiga que parece ser a mais próxima, né? Da mocinha. Mas eu queria comentar aqui da menina, da personagem que vai pra Hidro lá. Meu Deus do céu! Que aí a menina, que é a que gosta de fazer selfie, ela vai pra Hidro, né? E aí ela vai lá, bota um biquininho e fica lá na Hidro tirando foto. Biquininho, você foi gentil, porque eu queria que esse filme fosse tão curto quanto o biquininho dela. Pois é. Não, e ela parece uma atriz de filme pornô. Aí eu fiquei pensando assim, gente, nenhuma amiga minha, mulher que eu conheço, fica desse jeito numa Hidro. Fazendo stories, parece que ela tá... Parece que ela tá fazendo um OnlyFans ali. E ali, então, ela é pega. E aí, o resumo é, o ursinho Puff vai lá e começa a pegar uma por uma e tal. Agora eu quero comentar essa cena, que ela tá fazendo os stories na piscina que fica de frente pra rua. De frente pro mato ali, a piscina. Piscina não, a Hidro. Aí,
Ela tá fazendo foto. De repente, quando ela vai checar se ficou boa, ela vê um sujeito vestido de urso lá no fundo. O que ela faz? Ela sai da piscina e vai até lá ver, perguntando: tem alguém aí? Caralho, tem! Você acabou de tirar uma foto. Bicho, é um cara vestido de urso. Não importa se ele tá com um balão ou flores na mão. É um sujeito vestido de urso no meio do mato. Corre. Vai lá olhar. O urso não tá mais lá. Ela fala: tudo bem, então. Vou voltar pra Hidro. Que é o que você faz quando você tira a foto de um psicopata. Você não sabe onde ele tá. O que você faz? Você volta pra Hidro e continua como se nada tivesse acontecendo. E aí ela é pega e morta do jeito mais estúpido que eu já vi em um filme em muito tempo. Eles amarram ela de uma maneira até estranha, né? Que ele amarra ela numa posição que os maníacos e assassinos costumam usar mesmo, aquele jeito de amarrar a pessoa. Colocam ela no asfalto. O ursinho Puff pega o carro, que não é o 500, é um outro carro que X, né? Que sabe de onde veio. E sai dirigindo em direção à cabeça da moça. E aí ele amassa a cabeça dela com o carro. E aí tem outro primor desse filme, porque enquanto ele amassa a cabeça com o carro, e ali é uma prótese mesmo, é um efeito prático, eles conseguem botar um sangue digital. Você fez uma cabeça prostética para ser esmagada ali, acabou o dinheiro para fazer o sangue? E aí é só depois que as amigas percebem que tem alguma coisa de errado. Eu acho muito bom quando a moça vira pra trás e fala: o que é aquilo? Tem um cadáver sem cabeça, de biquíni, amarrado embaixo da roda do carro. O que é aquilo? E aí todo mundo então descobre que tem um assassino ali. Ninguém sabe muito bem o que é. Aí começa o pega pra capar do filme. O ursinho Puff e o porco quer que todo mundo saia da casa, porque eles querem pegar as meninas. E as meninas ficam naquela correria, a outra lembra que tem uma arma, só que não sabe onde colocou. E não é uma arma qualquer, é aquela arma que o Charles Bronson usa no Duro de Matar 3. É um trabuco prateado. Gigantesco, assim. E aí você fala: caraca, então quer dizer que era essa a arma que você tava procurando. Não é assim, tipo, perdi na bolsa. Não, é maior do que a bolsa. É do tamanho do braço dela, o revólver. E aí, ela fica em cima no andar de cima, olhando pra baixo na escada, né? E o urso para ali no corredor e fica girando em volta, assim, tipo... Que nem o gif do John Travolta, assim, procurando as meninas. E ela tem uma Magnum 44 gigantesca. E ela não atira. Ela podia abrir a cabeça do urso ali no meio da sala e resolver o problema. Ela não atira. Enquanto isso, a amiga dela tá lutando com o leitão numa piscina. Assim, que se ela ficar no meio da piscina e abrir os braços, ela encosta as pontas dos dedos na borda da piscina. Só que quando o leitão derruba ela na piscina, ela, em vez de, sair de ladinho, assim, pela lateral da piscina, ela vai pra trás. E aí a piscina, acho que vai ficando mais funda, né? Não sei. E aí ela começa a se afogar ali, cara. Não, e o leitão, ele vai chegando próximo dela numa velocidade tão lenta... Que eu pensei assim, cara, dava pra ela sair, pular e sair de novo da água. Não, dava pra ela sair, buscar um secador, ligar na tomada, jogar dentro da piscina e matava o leitão e... Não, a velocidade em que ele vai matar essa menina, e ele mata a menina, mas é uma velocidade dentro da piscina que eu falo, gente, eu que não sei nadar já tinha saído, voltado, dado um tibum de bombinha, sabe? Quando você pula de bomba, assim... Dado uma bomba na cara do leitão. Nada cachorrinho que você consegue ser mais rápido que o leitão. E aí você sai. Ele mata ela com correntada na cara dentro d'água. Ela tá flutuando, ele consegue amassar a cara dela com a corrente na água. Sendo que ela podia só pular ali, subir na beiradinha, sabe? Ela conseguia sair, mas ela resolve... Ela resolve fazer um nado sincronizado. Ela prefere cobrir a maior distância da piscina, que é pra trás, né? Que é o comprimento da piscina. A largura... Essa é uma das cenas assim que me diz, esse filme não vai render. Tudo bem, o filme já estava claro que ele não ia render, mas assim, toda a situação é tosca. O que ele tem ali, aquela piscina estreita que dava pra moça sair, o leitão com a corrente batendo nela dentro d'água e amassando a cabeça dela na água e ela não conseguindo fugir. É tão mal filmado, tão assim, mal editado, sabe? Que ele não consegue tirar proveito de nada e ele evidencia esse tipo de buraco, assim, essa coisa... Cara, aqui ele não tinha condição de fazer qualquer coisa interessante.
E ele não tenta disfarçar. Outra cena que eu achei sofrida de assistir, não no sentido positivo da palavra, é a cena que acontece um pouco antes disso, porque a hora que as meninas fogem ali da casa, elas dão de cara ali com enfim, a área ali do ursinho Puff e do porco, e elas encontram o Christopher Robin, ou seja, ele sobreviveu, ele está sendo torturado pelos bichos. Só que antes dessa cena acontecer, antes das meninas acharem o Christopher Robin, mostra uma cena do Puff com o Christopher Robin amarrado. E aí ele vai chicotear o Christopher Robin. E o que ele usa pra chicotear o Christopher Robin? O rabo do bisonho. É um cabelo, tipo uma crina, assim, que ele pega e começa a bater. E aí é tão mal feito que a hora que a câmera mostra as costas, já parece que tem um pentagrama nas costas do cara, assim, desenhado. De tão perfeito que tá o chicote. Ele depois joga tipo um chuveiro de sangue no Christopher Robin. Pra quê? Pra quê? Não faz sentido. Bom, aí a gente corta isso para as meninas que soltam Christopher Robin do cativeiro e todo mundo tenta fugir do Puff. Então, se você, querido ouvinte, não quer saber o final do Ursinho Puff, você termina de escutar aqui. Se você quiser saber, você continua ouvindo este podcast. Mas antes do final do Ursinho Puff, saiba você que Darkflix Plus é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia, que você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo, ou você entra direto no site darkflixplus.com.br. E aí, para ter acesso ao conteúdo pago, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês. E fica de olho porque a Darkflix Plus vai lançar em breve um outro canal de TV com filmes, séries, documentários, entrevistas e produções próprias, que estará disponível na plataforma e também em pacotes de TV por assinatura. Todo dia tem novidade na Darkflix Plus. Dia 14 entra o quê? Banquete de Sangue, filme de 1963. Dia 15 de abril entra um filme que eu gosto muito, chamado Medo, de 1996. Tem Mark Wahlberg, Reese Witherspoon. É sensacional. Alyssa Milano. O Mark Wahlberg, ele é meio que um boy lixo, assim. Meio psychopath. Aí, dia 16, entra Mentira Incondicional. Dia 17, entra Vampiras, As Filhas de Drácula. Dia 20 de abril, entra um filme legal pra caramba, chamado Morte ao Vivo. Um filme de 96. Então, assim, todo dia tem novidade de terror, ficção científica e fantasia, seja filme ou série, na Darkflix Plus. Então, você não pode ficar de fora. Assine já, darkflixplus.com.br. Bom, vamos pro final do filme. Quer dizer, do meio, né? Caminhando aí pro final. Porque aí começa um jogo de gato e rato ali, um atrás do outro e tal, não sei o quê. E aí, no meio do absoluto nada, eles encontram uma moça que tá ali, prisioneira. Só que essa mulher não tava ali antes. Essa mulher é aquela que cruza com ela lá no posto de gasolina. Sim, mas em nenhum momento mostrou essa mulher ali. Em nenhum momento. Ela simplesmente apareceu ali. E foda-se que ela tá ali. E ela tá ali revoltadíssima, porque ela apanhou, tá deformada. E a moça, ao invés de fugir, quer o quê? Quer se vingar. E aí ela faz o quê? Ela toma aquela arma gigante na mão da mulher, que ela não fez porra nenhuma até agora. E agora eu vou matar. Agora eu vou matar geral. E aí chega o Ursinho Puff e ela dá um tiro, erra, e a arma para de funcionar. Só tinha uma bala naquela arma. Uma das moças, né, a mais certinha lá, que era a esposa da outra, que morreu na piscina, vai atrás de vingança. E aí ela amarra, né, ela bate no leitão, amarra ele e vai com as próprias correntes. E aí ela começa a bater nele, né, torturar ele violentamente e tal. Morre Leitão. Vamos então para a cena das sobreviventes. Temos aí 2 meninas que sobreviveram, que estão correndo e chegam até a estrada, avistam um carro se aproximando e param o carro e pedem ajuda. Neste carro tem 4 caras, 4 ou 5 homens ali dentro. Os caras falam, nós vamos te ajudar. Aí eles dão de cara com o quê? Com o Puff. Aí eles pegam as armas de dentro do carro e vão até o Puff. E aí, nessa hora, acontece um jogo de câmera
que a minha vontade era de invadir a tela e torcer o pescoço do diretor. Os caras rodeiam o Puff e começam a bater no Puff, a dar soco, com cabo de ferro, essas coisas todas. E o Puff tá com uma altura X. Quando o Puff revida, ele tá, 2 metros mais alto que todos aqueles homens ali. E aí você olha e fala, que hora que esse urso cresceu que eu não vi? Porque nem se você colocar a câmera de baixo para cima, você tem essa perspectiva. Eu não sei o que o diretor fez ali, aonde ele posicionou a câmera, o que raio que ele fez, mas ficou muito desigual. Parecia que o Puff tinha altura tinha 1,80 m, igual os caras, e do nada o Puff passou até 2,40 m. A gente não comentou, mas a abertura, depois daquele prólogo ali em animação, ele tenta fazer uma abertura ao estilo Massacre da Serra Elétrica. Então ele vai botando umas fotos de jornal, assim, com narrativa de rádio e televisão, falando de pessoas que desaparecem na floresta ali e tal. E eles vão mostrando as fotos, eles chamam, abre aqui um parêntese, de o Pé Grande da Floresta dos 100 Acres. E aí eu, como fã do Pé Grande, vou me sentir ofendido com essa comparação. Mas aí fica aparecendo umas fotinhas assim do Puff atrás da árvore, o Puff no meio do mato, assim, sabe? Nossa, o que será aquilo? É um cara vestido de roupa de urso de borracha. Não é um cara assim que dá pra se esconder, é um gordinho, né? Vestido ali. É muito tosco isso, gente. Assim, nem pra parecer misterioso nas fotos. Porque beleza, você não sabe filmar, você não vai conseguir fazer nada de mistério, mas na foto, cara, pô, qualquer Zé Ruela aí com o celular fazia uma foto do Pé Grande no meio do mato, do chupacu de Goianinha. Ai, a gente ri porque a gente não pode chorar. Essa é a verdade. E aí, gente, depois dessa cena ridícula, dessa perspectiva cagada do ursinho Puff com os caras, as meninas entram numa caminhonetezinha. Elas atropelam o ursinho Puff. E aí, quando elas acham que estão livres dele finalmente, eis que ele sobe na caçamba. E aí é muito engraçado, porque eles estão correndo assim, e você vê nitidamente o dublê ali, o personagem, segurando na borda da caçamba, sacudindo, como se ele... tipo, calma aí, gente. Vai devagar que eu não enxergo com essa espuma na cara. Essa luva aqui não dá pra eu agarrar direito, segura a onda. Tem um negócio que... acho que elas nunca viram um filme de ação, qualquer coisa, né? Porque o Puff tá em cima sobe no telhado da caminhonete, né? Não mostra, porque ele não tá ali, porque senão não ia dar... E aí ela tá lá a milhão e tal. Aí a ideia dela é frear e derrubar ele do teto da caminhonete. Só que ao invés disso, as duas jumentas, elas não põem o cinto de segurança. Sim. Porque quantos filmes a gente já viu? Vou derrubar o carro, prende o cinto aí, que agora a gente vai. Elas não colocam o cinto de segurança. E aí... então, a hora que freia, todo mundo se machuca. sai todo mundo voando pela janela. E aí, do completo nada... sem nenhuma explicação de aonde estava essa pessoa, aparece quem? Christopher Robin. Num outro carro. E aí você pensa assim, peraí, as meninas estão se fudendo aqui faz meia hora, onde você tava, bicho? Aonde você tava? Que você não foi ajudar? O que aconteceu? Ele tava procurando a chave. Aí Christopher Robin aparece e prensa o ursinho Puff entre os dois carros. Tipo, meio que matando ali entre, né, o ursinho Puff. E aí, quando todo mundo acha que tá tudo resolvido, o Puff não morreu porcaria nenhuma, e ele vai pra cima dos sobreviventes. São esses os sobreviventes. Christopher Robin e a mocinha do filme. Porque a outra amiga dela já foi pro saco também. Ela atravessou o para-brisa e foi cair lá no pé do Puff. Do Puff. Então, e aí a gente chega no final do filme. Vem uma cena comovente do Christopher Robin dizendo pro Puff: amigo, você não é assim. Existe bondade em você. Desculpa se eu fiz vocês sofrerem quando eu fui embora. Não foi a minha intenção. Mas as pessoas não podem pagar por isso. Vocês já fizeram muita maldade. Não é justo com os inocentes. Se for pra fazer alguma coisa, faz comigo.
Não faz com as outras pessoas. Eu tô aqui, não sei o quê. E aí, por 1 milésimo de segundo, você pensa, o Puff ficou mexido. E aí ele vai e degola a menina na frente do Christopher Robin. E aí, Christopher Robin, não! Aquela coisa aí, vai e abraça a menina. E a menina com a garganta jorrando sangue, demora meia hora pra morrer também, né? Você não percebeu? Fica naquela agonia, essa mulher... Gente, ele cortou a garganta dela. Não era nem pra ela estar respirando. Eu não sei que tá demorando tanto essa mulher pra morrer. E aí fica naquilo, não sei o quê, pipipi. E, senhoras e senhores, o filme termina com o Christopher Robin indo embora, deixando o Puff lá. E aí você não sabe se o Christopher Robin sobreviveu, se o Christopher Robin foi embora em definitivo, se o Puff foi atrás do Christopher Robin, se o Puff voltou pra casa dele. Nada. Simplesmente acaba aí. E você que se vire. Problema seu. Quer dizer, o Christopher Robin, que é o cara que, na teoria, causou tudo isso com os animais, é o cara que tá vivo, saiu ileso. Esqueci de comentar um detalhe muito interessante, é que o Puff controla as abelhas. O Puff tem as abelhas que ficam andando atrás dele e ele faz com que elas matem um dos caras, né, que tava na caminhonete. Que vê o seguinte, não é sempre que o diretor lembra de colocar as abelhas. Exato. E sim, e não é um enxame. Não, é umas 4 ali. E aí, assim, ele deu sorte que todo mundo que ele atacou era alérgico, porque senão não ia matar senão não ia matar ninguém. Então, assim, gente, esse é o Winnie the Pooh, Bloody Honey, o filme do Ursinho Puff. Considerações finais, vamos lá. Se não fosse tanto erro de edição e roteiro, sinceramente falando, eu não ia achar esse filme tão ruim. Agora, o que eu esperava era ter um mínimo de bom senso. Eu acho que o que pega nesse filme é a falta de graça mesmo. É um filme sem graça. Ele tem o elemento, né, que ele foi muito esperto em pegar ali uma propriedade que caiu em domínio público agora e foi virar ela do avesso, né? Ele pegou e jogou ela pro extremo oposto, mas ele não sabe se divertir com isso. Ele não sabe o que fazer. Ele não faz graça com a coisa, porque em nenhum momento ele tenta fazer piada com isso, então parece que ele está se levando a sério, mas ao mesmo tempo ele não tem a menor condição de se levar a sério, porque o miolo disso tudo não dá para levar a sério. Né? Você tem uma versão de terror do Ursinho Puff. Então, você quer fazer um negócio mais psicológico, então, sei lá, aborda amigos imaginários, traumas de infância, vai por um caminho. Você vai fazer um slasher, você vai ter que se desprender de querer parecer um filme clássico. E aí eles não sabem fazer isso. É um filme sem alma. Ele tem ali um contorno, né, que é o lance de ser um filme de terror do Ursinho Puff, e dentro não tem nada. Tem só uma casca vazia, assim. Eu comparei ele com, por exemplo, o Terrifier, que tem um pouco essa... Eu sinto que tem um pouco nessa pegada de produção, sabe? Elas são coisas diferentes, mas é um tipo de produção parecido, onde o cara tem uma figura visualmente interessante, ele não tem dinheiro, ele não tem bons atores, mas ali no Terrifier ele sabe curtir. Então ele fala, cara, eu vou criar as mortes mais absurdas, vou fazer o palhaço. O palhaço é bem legal, né? A figura do palhaço e a interpretação ali é bem legal. Mas o Puff não, ele é uma mistura de Leatherface com Jason, que é batido demais. Eu acho que ele quis fazer uma homenagem aos slashers clássicos, só que ele esqueceu que ele não tem gabarito para isso. Ou você abraça a fanfarronice e vamos embora, ou você parte para outra linha, porque você não tem estrutura para fazer um troço desse. Eu acho que no caso do Terrifier, por exemplo, existe uma coerência narrativa, existe um objetivo no filme. O diretor de Terrifier, eu acho que ele tem na cabeça dele exatamente o que ele quer fazer com aquele palhaço. Sim, ele é consciente das limitações que ele tem e do material que ele tem em mãos, o que ele pode fazer. Ali, não. A impressão que eu tenho do Ursinho Puff é que o diretor não sabia o que fazer com o que ele tinha em mãos. E aí ele tentou fazer várias coisas, e nenhuma deu certo. Por exemplo, eu já melhoraria, acho... Não melhoraria, não tô com essa pretensão, mas, por exemplo, eu facilitaria se o roteiro
girasse em torno do grupo de amigos do Christopher Robin. Porque você tem umas quebras de narrativa ali, só para fazer essa troca de eixo ali entre um núcleo e outro núcleo, que não funciona. Né? Ele já foi para a faculdade, então joga ele na faculdade, bota os bichos perseguindo ele há anos e finalmente chegando. Aí você cria uma coisa que faz sentido, porque nesse caso, se você tira o elemento da fantasia do urso, ele pode ser qualquer coisa. E aí ele vira um assassino qualquer com uma roupa de borracha. Ele pode ser qualquer coisa ali, não acrescenta nada no enredo do filme o fato dele ser o ursinho Puff, ser um amigo imaginário, né? Ou então eles falam que são híbridos de animais. Então, bota ele agindo como um animal, né? Atacando como sendo uma fera ali, que seja uma coisa... É um ataque animal, mas com um urso de pelúcia, sabe? Sei lá. Porque aí teria uma graça, né, na coisa, teria uma ironia. Se a máscara fosse de pelúcia, já faria uma diferença. Então, assim, não haveria outro filme para estrear esse quadro Ruim com Força aqui no Abominável Podcast do que esse filme de terror do Ursinho Puff. Então é isso, você que conseguiu chegar até aqui, parabéns, mas a gente te livrou de uma bomba. Pensa assim. Querido ouvinte que curtiu o Ursinho Puff, põe aí nos comentários sua defesa, porque eu tô muito curioso. Eu queria ter gostado. Vocês vão lembrar que lá no primeiro programa do ano, né, das expectativas, eu comentei do Ursinho Puff. Falhei miseravelmente. A gente tinha uma pequena esperança. O Ursinho Puff ficar só no desenho mesmo, que é mais legal. E tá tudo bem? Um beijo pra vocês. Beijo, Rodrigo. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. @Abominável Podcast.